Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa atividade de hoje. Hoje a nossa palestra, na verdade não é uma palestra, é uma conversa. Os moldes do nosso trabalho hoje é uma interação entre eu e vocês aí desse lado. A gente vai conversar um pouco sobre esse tema que foi proposto, que a felicidade não é deste mundo. Conto com a participação de todos, espero que a gente consiga desenvolver aqui o nosso trabalho conjuntamente. Como eu disse antes, o modelo do trabalho de hoje não é uma palestra expositiva. Não sou eu que vou fazer essa atividade, eu apenas vou conduzir. Vocês vão me ajudar aí com os comentários e a gente vai conversando. Apesar dessa dificuldade de a gente não estar ao vivo aqui, pessoalmente com todo mundo, acredito que a gente tem condição de, através dos comentários que vocês coloquem para nós aí, a gente compartilhar as nossas ideias sobre o tema, de maneira que não fique uma coisa maçante de só eu aqui falando, como se fosse uma palestra expositiva, e que a gente consiga construir conjuntamente o tema de hoje. Então, antes de propriamente a gente dar início às nossas atividades, vamos fazer uma prece para que a gente tenha aí um bom acompanhamento dos nossos trabalhos. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando ao nosso Criador, ao nosso Guia e Mestre Jesus Cristo, aos espíritos amigos que nos acompanham na tarefa de hoje, a inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão acerca do tema que nos é colocado hoje. Que possamos então, imbuídos de paz e harmonia, estabelecer a conexão com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, agregando ao nosso conhecimento essa importante passagem do Evangelho. Assim, então, pedimos autorização para iniciar as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então, como eu disse, o tema proposto para hoje, a felicidade não é deste mundo. Essa atividade, vou repetir aqui para aqueles que chegaram agora, é um modelo diferente. Aqui eu conto com a contribuição de todos. Esse é um modelo que a nossa casa passou a adotar a questão acredito que de um ano para cá. Foi uma sugestão da nossa companheira Jane, para que essa atividade de sábado ela tenha a participação de todos, para que a gente possa construir conjuntamente um diálogo edificante sobre a matéria que a gente se pretende colocar e estudar. O tema de hoje é um tema que a princípio a gente olha assim e parece bastante espinhoso da forma como é colocado. O espírito que nos traz essa mensagem
nomeia essa mensagem como a felicidade não é deste mundo. Bem, a gente então vai trabalhar em cima dessa afirmativa. E para começar essa nossa discussão, esse nosso debate, acredito que a gente deve incluir ali no fim dessa afirmação um ponto de interrogação. Será que podemos então afirmar que a felicidade realmente não é desse mundo? Será que realmente não podemos ser felizes na Terra, no nosso mundo? O que vocês acham? Antes da gente começar a debater então, vamos ver o que o Espírito nos diz nessa passagem. O Espírito que nos traz essa mensagem, ele se identifica como Cardeal Morlot. E ele nos diz o seguinte, abre aspas, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são condições essenciais da felicidade. E ele vai além dizendo mais. Nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas são indicativos da felicidade. Vejam só o que eles nos dizem então. Que nem a fortuna, nem poder e nem juventude, conjugados ao mesmo tempo, são indicativos da felicidade. Uma primeira leitura assim que a gente faz, o que a gente pensa? Isso é uma afirmação um tanto quanto pessimista, né? Porque se a gente tem tudo isso, tem fortuna, poder, juventude, saúde, e mesmo assim a gente não é feliz, quando é que a gente vai ser feliz? A gente olha, escuta assim na prima facie essa afirmação e pensa realmente, olha, esse espírito é bem pessimista, né? Mas será que ele é mesmo pessimista? Quantas pessoas a gente conhece que reúnem, talvez não todos, mas boa parte desses atributos, e mesmo assim a gente verifica que essas pessoas não são felizes, são pessoas infelizes. Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que tem uma vida relativamente boa, tem saúde, tem família, tem um bom trabalho, e essas pessoas não são felizes, se dizem infelizes, né? E a gente percebe isso bastante no nosso dia a dia. O Paulo já comenta aqui que a felicidade deste mundo, creio que a felicidade não seja deste mundo quando esperamos a felicidade através da vida unicamente material. É uma boa afirmação, porque se nós buscarmos unicamente a realização da satisfação através da via material, nós vamos negligenciar uma série de outras questões que são importantes na nossa vida, principalmente a busca do crescimento espiritual e de alguns outros atributos que a gente precisa também amealhar, porque é isso, basicamente, o que a gente vai levar dessa vida para outra, né? Nós não vamos levar os bens materiais, né? Nós vamos levar o nosso conhecimento, a nossa moralidade, a nossa inteligência e aquilo de bom que nós fizemos, né? Então é uma boa colocação que o Paulo faz. A Jane também comenta que a felicidade plena, 100%, não é possível ainda. Como vou ser plenamente feliz vendo o sofrimento dos meus semelhantes? Mas se sou grata, me esforço para agir no bem, cumpro meus deveres, posso ser 90% feliz. Realmente. Bom, a gente, mais adiante até, eu tinha colocado um tópico ali que fala da questão da felicidade plena e da felicidade relativa, né? A Jane já adiantou um pouco essa questão, dizendo, o Paulo também coloca um pouco isso, né, que a felicidade plena, ela não é realmente para esse mundo. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, em que nós vamos ter que passar por algumas situações aqui que não são agradáveis, e essas situações que não são agradáveis vão nos custar um pouco da nossa felicidade. Se vai nos custar um pouco da nossa felicidade, significa que a nossa felicidade não vai ser plena. Então, logicamente, é impossível que num mundo de provas e expiações nós alcancemos essa condição de felicidade plena. Nós podemos sim viver bem na vida aqui na Terra, dependendo das nossas atitudes e de como nós vamos viver, né? Deixa eu ver mais adiante aqui, a Fernanda vai nos dizer que tudo depende de nós. A felicidade está nas pequenas alegrias da vida. Deixa eu ver se eu consigo ver o que mais que ela está dizendo aqui.
Tudo vai depender de nós. A felicidade está nas pequenas alegrias da vida. Depende da forma como vemos as coisas. Concordo com a Fernanda. A gente tende a colocar a condição da nossa felicidade na conquista de grandes situações, né? O dia em que eu conseguir comprar minha casa, o dia que eu trocar de carro, o dia em que eu tiver um dinheiro guardado no banco, né? De que eu tiver um emprego que eu quero, uma condição social que eu quero, aí sim eu vou ser feliz. E a gente esquece que até chegar nesse ponto, nessa situação, a vida continua. Então a gente tem que aprender a dar valor para as pequenas coisas do dia a dia, as pequenas situações do dia a dia que vão nos colocar essa felicidade no dia a dia, nas coisas pequenas da vida, como diz a Fernanda. O Paulo nos comenta aqui: por outro lado, quando consideramos a vida pelo ângulo espiritual, iremos sentir momentos de felicidade. Eu concordo com o Paulo. A busca da felicidade pela via espiritual, ela não só é mais rápida, como ela é mais efetiva. A gente consegue alcançar esse nível de felicidade que nos é permitido aqui nesse plano através do engrandecimento moral e espiritual. Esse sim é o que nos garante uma relativa felicidade aqui na Terra. A Aline diz que a felicidade genuína não depende de bens materiais. Acredito que neste mundo podemos ter uma felicidade relativa. Dentro do possível, podemos sim aspirar à felicidade. É justamente aquilo que eu acho que eu comentei anteriormente. Um alcance dessa felicidade relativa, ele é possível sim. A gente tem condição de viver relativamente feliz nessa vida. Não estamos fadados à infelicidade. A Ana acredita que a felicidade é uma busca interna de cada um. Não existe uma fórmula da felicidade. Aprender a sentir a felicidade em tudo que vemos. Em tudo que vemos e sentimos nos torna mais plenos em relação a isso. Concordo com a Ana. Eu particularmente acho que o conceito de felicidade ele é muito individual. O que para mim traz felicidade, para algumas outras pessoas pode ser que não traga. E muitas situações que deixam pessoas felizes, para mim não fazem a menor diferença. Então, isso é uma questão muito particular. E, como ela diz ali, não existe fórmula para a felicidade. Cada um vai se guiar pelos seus interesses, pelos seus desejos e pelos os seus preceitos morais também. Vamos ver quem mais aqui. A Vânia acredita que a felicidade é um estado de espírito que independe do mundo em que estivermos. A Vânia já traz uma outra visão. Ela acredita que ela consegue, né, pelo que ela está dizendo aqui, através do estado de espírito dela, o ao redor também, então, pelo que ela menciona aqui, não teria tanta influência na felicidade dela. Acredito que desde que o estado de espírito dela seja algo que satisfaça a felicidade dela, né? Vamos ver o que diz a Luciana aqui. Ser grato pelo que se tem já é um começo para ser feliz. Muito interessante, Luciana. Muito interessante teu comentário, que vai justamente ao encontro de uma passagem aqui que eu li num livrinho que eu tenho do Sêneca, um filósofo espanhol que viveu no tempo do Nero, no tempo do Calígula. Ele foi das pessoas que eram consultados acerca desses dois imperadores romanos. E, Luciana, basicamente o que tu disse é o que ele diz aqui. Feliz é aquele que, satisfeito com a sua condição, desfruta dela. Feliz é quem entrega à razão a condução de toda a sua vida. Então, aquele que está satisfeito com a sua condição é feliz. Aquele que consegue desfrutar dessa situação, né? Então, acho que o que tu diz vai justamente ao encontro do que ele comenta aqui. Acredito que a felicidade é possível, mas só acontece em conjunto com a gratidão e a resignação. Esse comentário da Sociedade Espírita deve ter sido feito pela Michele, provavelmente. Eu concordo com ela. Gratidão e resignação nos ajudam bastante na conquista da felicidade. Vamos ver o que diz a Fernanda aqui. Leonice diz que é um estado interior. Concordo contigo. Não há felicidade exterior. A gente precisa estar de bem conosco mesmo para que a gente consiga ter esse sentimento, né?
Vamos ver o que diz a Fernanda aqui. Muitas pessoas têm tudo material e sentem um grande vazio dentro de si. Felicidade é interior, vem de dentro. Mas geralmente acabamos colocando a culpa no outro para fugir das nossas responsabilidades. Eu apanho um pouquinho aqui para ver os comentários, mas eu vou conseguindo. E assim seguimos deprimidos. A melhor pessoa para nos ajudar é nós mesmos, concordo. A gente não vai conseguir, né, Fernanda, alcançar a felicidade por interposta pessoa. É uma conquista nossa. Nós é que temos que buscar essa condição através das nossas atitudes, né? Tem um comentário que ficou para trás aqui, da Aline: felicidade genuína não depende... Não, acho que esse eu já li, mas vou ler de novo. Felicidade genuína não depende de bens materiais. Acredito que neste mundo podemos ter uma felicidade relativa. Dentro do possível, podemos sim aspirar à felicidade. Concordo. Tudo bom, tá boa a contribuição de vocês. A gente está conseguindo construir aqui um entendimento bem razoável do que a gente vai construir acerca desse conceito de felicidade. A Vânia diz que quando estamos equilibrados emocionalmente, ficamos felizes com pouco. É verdade, tem razão ela. Bem, vamos ver o que eu separei aqui para a gente poder conversar. Basicamente o que eu já tinha separado aqui é o que a gente já conversou. Mas a gente tem também muitos ensinamentos na doutrina a respeito desse tema, né? O Livro dos Espíritos, ele tem um capítulo todo, a quarta parte, né? Parte quarta, das Esperanças e Consolações. O capítulo 1 é aquele que nos fala das penas e gozos terrestres. E ali, nas questões, a partir da questão 920, os Espíritos, então, vão nos colocar o que eles podem nos indicar o que seria felicidade e infelicidade relativa. Uma questão muito interessante que é colocada aqui e que vai nos esclarecer bem essa questão da felicidade, ela está na questão 920. Kardec pergunta: pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? Isso a gente já conversou aqui, alguns de vocês já comentaram essa situação. Pode um homem, então, gozar de completa felicidade na Terra? Aí os Espíritos nos explicam: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. O que vocês têm para me dizer disso aqui? A princípio, a gente já vê aqui que felicidade plena, como foi dita, não é para nós ainda. Nós estamos num plano em que comporta essa situação. Mas a gente pode suavizar essa condição e ter uma vida um pouco mais próxima da felicidade. E isso vai depender, como diz os Espíritos aqui, de nós, unicamente de nós, das nossas atitudes, né? Vamos ver o que diz a Rosemary Garcia aqui. Felicidade é poder dormir e acordar em paz. É ter uma família unida, alimento na mesa, poder ajudar quando alguém nos procura, ter fé em Deus, agradecer pela vida todos os dias. Isso sim é ser feliz. Não em carros, roupas, dinheiros no banco. Para mim, isso é felicidade. Olha, aqui nós temos então trazido pela Rosemary um conceito muito mais próximo do nosso entendimento aqui espírita do que seja felicidade. Olha o que ela coloca ali: dormir e acordar em paz, ter uma família unida e alimento na mesa. Olha o que diz aqui os Espíritos na questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Isso é a pergunta. A resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Me parece que é justamente a resposta que a Rosemary nos trouxe aqui.
ela diz: felicidade é poder dormir e acordar em paz. Os espíritos dizem que com relação à vida moral, a consciência é tranquila e a fé no futuro. E com relação à vida material, é justamente o que a Rosemary também nos coloca aqui, né? Ter alimento na mesa, poder ajudar quando alguém nos procura e ter fé em Deus. Então, ela não coloca a felicidade como a posse de bens vultosos, de riqueza, de posição social. Então, o conceito da Rosemary está muito próximo do que os espíritos nos colocam lá na questão 922. Muito interessante. O Paulo nos diz que podemos considerar também que o simples ato de respirar por conta própria é sentir-se feliz. Realmente, realmente. O fato da gente acordar pela manhã, não é? Termos saúde, podemos levantar da nossa cama com os nossos próprios pés, ir ao banheiro sem ajuda de ninguém, podemos nos locomover, ir até a nossa mesa, termos um alimento para nos alimentarmos, termos uma família. Essas pequenas coisas, no momento em que nós nos damos conta delas e sabemos dar o devido valor, constituem um grande motivo para a felicidade e para a satisfação pessoal de cada um. Mas vejam como é ao mesmo tempo muito simples e ao mesmo tempo bastante complicado. Essa percepção de que as pequenas coisas nos trazem a felicidade, geralmente é uma percepção daqueles que já estão com um determinado evolução moral e já tem alguma compreensão da vida espiritual e dessas situações que a gente conversou aqui. Então, para que a gente possa perceber essas pequenas situações e saber dar o valor adequado para elas, nós já temos que ter algum caminho percorrido nessa questão da evolução moral. Não são todas as pessoas que conseguem dar valor para essas pequenas coisas. Tá? Essas pessoas ainda não construíram o conhecimento moral necessário para isso e, por via de consequência, não vão saber dar o devido valor para isso e dificilmente vão encontrar a felicidade nessas pequenas coisas. Provavelmente ainda estão mais interessadas em outras situações materiais, de posição social, de destaque, né, na sociedade, e deixam de lado essas pequenas situações. A gente, com o passar do tempo e com as experiências que a gente vai vivendo, ouvindo os mais sábios, os mais velhos, a gente vai cada vez mais sedimentando esse entendimento de que realmente a felicidade está nas pequenas coisas. Nós não vamos encontrar felicidade em grandes bens, aquisição de bens materiais, né? Pode ser que alguns sintam-se mais satisfeitos com essas condições, mas em um determinado ponto da vida, fatalmente essas pessoas vão sentir falta de alguma situação mais espiritualizada, de um crescimento moral, que vai acabar fazendo falta na vida dessas pessoas. Mais cedo ou mais tarde, isso é inexorável, né? O homem ele precisa dessa questão mais profunda, mais espiritual, para se sentir realmente feliz. Não vai alcançar só nos bens materiais. A gente vai então adiante nesse entendimento e o C. Fagundes nos coloca aqui que a felicidade e nosso estado de espírito de estar bem conosco mesmo. Exatamente, estar bem conosco mesmo, né? E o que a gente precisa fazer para estar bem conosco mesmo? Aí que está a chave da questão. O que eu preciso fazer para que eu esteja de bem comigo mesmo? Eu vou ter que satisfazer os meus desejos. E quais são os meus desejos? Será que o meu desejo é somente adquirir bens materiais ou o meu desejo é o meu crescimento moral? Eu acredito que para que a gente esteja bem, a gente precisa realmente satisfazer essa segunda etapa, que é a satisfação do desejo do crescimento espiritual e moral. Não creio que apenas a satisfação da primeira vai nos trazer felicidade, como eu disse antes, né? Então, a
a gente vai compreender essa questão, né? E eu vou trazer para vocês aqui mais uma passagem desse livro que eu achei muito interessante. Eu já tinha lido ele há muito tempo atrás e hoje, quando eu peguei esse tema aqui, eu resolvi dar uma olhada nele de novo, porque ele tem grandes ensinamentos, né? O que diz aqui o filósofo? Busquemos as coisas boas, não na aparência, mas sólidas e duradouras, mais belas no seu interior. Devemos descobri-las, não estão longe, serão encontradas, apenas se precisa saber quando as encontramos. No entanto, passamos como cegos ao lado delas, tropeçando no que desejamos. Veja que interessante, muitas vezes a felicidade está ali do nosso lado, né? Está tudo ao nosso alcance para que nós sejamos felizes e não conseguimos perceber isso, né? A gente passa ao largo da nossa existência muitas situações que poderiam ter nos deixado felizes. A gente só vai perceber isso mais adiante. O que diz a Fernanda? Primeira parte do livro, As 5 Faces do Perdão. Fala exatamente sobre um homem que tinha tudo para ser feliz e não era devido à sua ambição. Ele tinha uma família linda e que o amava. Ele tinha uma família linda e não conseguia ser feliz porque sempre queria mais. Esse homem certamente estava cego pela ambição, que não deixava ele perceber todas as condições para ser feliz que ele tinha na vida dele ali do lado. Como coloca aqui o Sêneca, né? Passamos como cegos ao lado delas, tropeçando no que desejamos. E nem percebemos muitas vezes, né? Vamos ver se tem mais comentários aqui. O que diz a Ana? Felicidade nos bens materiais, acredito que pode ser associados, por exemplo, pela saúde que tive em trabalhar e alcançar uma conquista, que vai proporcionar momentos felizes. Uma viagem, uma casa, sempre associada à gratidão. Exatamente, Ana. Esse é o ponto, né? A felicidade que esse bem vai nos trazer não pode ser desprezada. É uma conquista nossa. Nós nos dedicamos, nós trabalhamos, muitas vezes deixamos de fazer coisas que gostaríamos de fazer para alcançar determinados posses, determinados bens, e isso tem que ser valorizado, porque o que a gente está dizendo aqui não é que a gente tem que desprezar os bens materiais e que isso não vai nos trazer um conforto ou uma certa dose de felicidade. O que a gente está querendo dizer aqui, e eu sei que não foi isso que tu colocou, mas o que a gente está querendo dizer aqui é que só a posse de bens materiais não vai nos trazer a felicidade, porque quando a gente alcançar esse bem que a gente tanto almejou, que a gente tanto desejou, o dia que nós estivermos da posse dele, certamente que nós vamos desejar algum outro bem. E nós vamos passar, então, a nossa vida inteira na busca de um outro bem, de uma outra conquista, sempre tentando colocar a nossa felicidade no alcance desse objetivo. E isso é um círculo vicioso que não vai ter fim nunca, porque nós vamos estar sempre buscando, e sempre que a gente alcançar, a gente vai ter uma outra situação ali adiante para buscar e não vai acabar nunca. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa situação. Buscar, sim, um conforto, uma vida material boa, razoável, mas não deixar os nossos princípios de lado na busca por essa situação. Nós temos que fazer as duas construções, a construção material através do trabalho, do esforço, e também a construção do nosso espírito. Nós temos que alimentar também essa questão, temos que buscar entendimento, temos que buscar estudo, temos que buscar comportamentos que nos levem a essa elevação espiritual. Porque se nós ficarmos só na busca do bem material, a gente certamente não vai ser feliz. Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui. Não, parece que não, né? Bom, então a gente já está se encaminhando para o fim, né, pessoal? Olha, agradeço muito a colaboração de vocês aqui, porque vocês me ajudaram bastante. Vários comentários aí que nos auxiliaram no desenvolvimento aqui da nossa atividade.
É incrível como a gente conversando, o tempo passa muito rápido. Quando a gente faz essa atividade lá na casa e nos sábados à noite, a gente percebe também que o tempo voa. A gente, quando vê, percebe, já a atividade já acabou, não é? Então, vamos então... eu queria encerrar essa nossa conversa com a parte final aqui do que diz o Espírito, porque eu disse lá no início para vocês que parecia uma mensagem muito pessimista, né? Mas ele desenvolve a mensagem e lá no fim ele nos traz uma mensagem de otimismo, e eu gostaria de fazer questão de deixar aqui para vocês isso. Então, ele diz lá para nós: todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para ser sempre uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa evolução vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Então vejam bem que como ele encerra essa mensagem com um posicionamento bem mais otimista e nos conclamando aqui para o trabalho na conquista dessa felicidade para todos, né? Então, com essas palavras de otimismo, né, chegamos ao fim do nosso diálogo, da nossa conversa. Espero que a gente tenha conseguido corresponder à expectativa de todo mundo, que a nossa conversa sirva como base para as reflexões necessárias para que a gente alcance a felicidade, assim como o Espírito Morlot nos coloca aqui, e que a felicidade de cada um, aquela que cada um busque, e que a felicidade que cada um busca, seja alcançada de uma forma a que todos nós tenhamos dentro em breve essa condição de felicidade plena. Então, pessoal, eu vou agradecer então pela colaboração de todos vocês que estiveram aqui nessa noite, nos ajudando a desenvolver esse tema, que eu acho que foi bem colocado por todos aí, muito construtivo essas colocações de todos. Agradecer mais uma vez então, e vamos encerrar essa nossa atividade com uma prece, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que nesse modo remoto, em função dessa situação que todos estamos vivenciando, refletindo sobre os ensinamentos do nosso Evangelho, agradecendo ao Mestre Jesus, que sempre tem a palavra certa para o momento certo, e que possamos, então, de posse desses ensinamentos, desses diálogos, dessas conversas que tivemos aqui hoje, introjetar em nossos comportamentos essas questões que nós debatemos aqui hoje. Agradecemos a presença de todos que se fizeram presentes, agradecemos aos nossos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho e pedimos licença então para encerrar a atividade dessa noite. Mais uma vez, muito obrigado, que assim seja, fiquem todos com Deus, boa noite.